Alô, alô, Pets Nation. Sejam muito bem-vindos aqui. Mais uma semana com o Semana Patriots Podcast. Esse daqui é o episódio 30. Estamos no dia 26 do 3 de março. Escute sempre na nossa rádio, no Spotify, todos os locadores. Eu tô aqui hoje com meus integrantes e um grande convidado. Vou deixar o Conrado introduzir ele, né? Introduzir ele primeiro. Conrado, tudo bem? Como vai? Grande Kawhi Marim, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Semana Patriots também, né? No YouTube, também aqui no nosso site. E que programa especial hoje, hein? Quando eu convidei esse amigo, eu falei, ó, você vai participar de um dia muito especial, porque primeiro número, né? 30 semanas que nós estamos aqui, faça chuva, faça sol e no nosso caso, faça neve também, né? Sempre falando de New England Patriots, trazendo aqui esse podcast direto do Gillette Stadium, onde está o Kawhi. E hoje, chegando aqui, exatamente um ano após o anúncio que o Brasil, e o Kawhi vai falar disso, não vou tirar o destaque dele, mas que o Brasil se tornou oficialmente o mercado para a gente. Mas antes, então, deixa eu dar um alô para o meu amigo Pepe Narducci. Ele é produtor de conteúdo, é um cara que eu conheci, inclusive, viajando para o Super Bowl, fazendo cobertura, produzindo muito conteúdo legal, e ao longo desse papo nós vamos indicar alguns deles que tem uma veia também do humor que é muito legal. Produz conteúdo para o Endzone, também um portal de conteúdo muito legal para você que gosta de futebol americano, tenho certeza que você conhece. É também quarterback de flag football e é também torcedor dos Niners. Mas essa parte a gente vai falar só um pouquinho e depois, tô brincando. Obrigado, um prazer por você ter topado aqui o convite. Bem-vindo ao Semana Patriots. Muito obrigado, Conca. Muito obrigado, Kawhi. Fiquei muito feliz com o convite. E é isso aí, né, cara? Você foi um dos grandes presentes que a profissão do jornalismo me deu. E o Patriots é um time que eu também tenho muito carinho, apesar de muita gente ter crescido, né, odiando os Patriots por conta da dinastia. Eu cresci apreciando os Patriots, então é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E aí, Kawhi, você vai trazer o seu destaque porque é um dia muito especial. O PP vai estar aqui com a gente, vai falar muito de Stephon Diggs. Bomba, bomba, bomba. Temos um wide receiver de peso. Esse é o meu destaque. Daqui a pouco a gente já vai para esse assunto. Daqui a pouco a Lara. No Brasil, falando dessas ações, né, de um ano oficialmente de mercado brasileiro sendo trabalhado pelo Patriots. E aí, meu caro Kawhi? E aí, Conca? Pois é, então, né? A gente teve algumas movimentações novas no elenco, além do que vem acontecendo com a Free Agency, né? A gente vê o Patriots reconstruindo essa defesa, e agora tomando um passo para o ataque, né? Com o Stephon Diggs vindo. Mas como você falou, além de jogo, a gente tem muito papo sobre hoje, sobre o Brasil, né? Porque comemorando um ano com o GMP, o programa da NFL aqui, nós vamos ter um vídeo muito da hora para vocês, que nós fizemos uma compilação de todos os momentos, as ativações, vindo ali mais tarde no podcast. E mais umas anotações da Lara também vindo. E, cara, muito papo pela frente, né? Muita coisa boa vindo. Prepare o seu lencinho. Aham. Meus amigos, minhas amigas, prepare o seu lencinho, porque é um vídeo assim, ó, produzido pelo nosso Abimael Henrique, o nosso querido Bima, que, ó, é coisa linda. E você que está pelo rádio, você vai se emocionar só com a trilha. Fica tranquilo, que a gente vai fazer um recap de tudo que fizemos esse ano. Daqui a pouco esse assunto, vamos pro Breaking News. A gente grava isso às quartas, a gente grava esse conteúdo geralmente às quartas, como o Kawhi falou, hoje é dia 26 de março. Ontem, quando a gente estava finalizando o roteiro do programa, vem a notícia, vem a bomba. Stephon Diggs é do New England Patriots. Estava, inclusive, listado aqui, PP Kawhi, entre os assuntos, porque semana passada ele visitou a Foxborough. Ele foi lá, conversou, e o papo era, olha, eles ficaram de continuar se falando, sabe aquele crush? Vou falar agora as coisas como era do meu tempo. Não, pega meu telefone, a gente se fala, tal, não sei o quê. Deu match, tá? Deu match, porque o Stephon Diggs chega num contrato assim grande, 69 milhões, né? É o acordo máximo, mas tem algumas nuances aqui deste acordo, mas ele é finalmente, depois de tentar outros nomes, o tal do recebedor de peso, de nome, para Drake May e o grande reforço para o ataque do Patriots na temporada. Então eu já vou jogar para você, Pepe, com o teu conhecimento, com a tua análise, as tuas impressões dessa notícia quentíssima, o Stephon Diggs chegando à Nova Inglaterra, Pepe. Olha, eu gosto muito dessa contratação porque
adiciona um elemento veterano a um corpo que precisava de talento, mas precisava também de referências. A gente não sabe o que os Patriots vão fazer com a escolha 4 do draft, se virar um wide receiver, se virar um jogador de DL, de OL, mas a gente sabia que os Patriots precisavam endereçar essa posição. E quando você bate o olho e vê um contrato de 3 anos, 69 milhões, pode assustar pelo estágio da carreira que o Stefon Diggs está. Já é um recebedor, né, que vai fazer aí 10 anos na NFL, já está no seu terceiro time, no seu quarto time, perdão, vem de uma lesão de LCA. Porém, a estrutura do contrato é uma estrutura muito amigável para os Patriots. São apenas 26 milhões garantidos, então essencialmente os Patriots pagam esse ano e tem 3 milhões garantidos para a próxima temporada. Se precisarem se livrar do jogador, trocar, cortar, é um contrato super saudável para a equipe. E mesmo você vendo assim 23 milhões e tal, ele recebe mais do que outros jogadores que performaram mais. Mas a gente precisa lembrar que os Patriots tinha muito cap para começar essa free agency e você precisa endereçar certas posições, independente se você vai precisar pagar um pouco mais. Mesma coisa que aconteceu com o Milton Williams. Você dá um pouco mais de dinheiro para o jogador, mas garante um bom nome para a posição. Então, eu acho que no conjunto da obra, sim, você adiciona um jogador experiente, uma referência para o Drake May, e se precisar chegar um outro jogador aí via draft, na primeira, na segunda rodada, chegar um novo wide receiver, ele não precisa ser o cara que vai ser a referência desse ataque logo de cara. Você bota ele ali atrás de um jogador que tem bastante experiência e deixa ele se desenvolver sozinho. Eu vou muito nessa linha também. 31 anos. Antes da lesão, ele jogou no Houston Texans, né? Na temporada passada. Ele tinha 47 recepções, 496 jardas, 3 recepções para touchdown. Ele teve uma lesão de ligamento, né? E já são 5 meses, né? Desde que acabou ali, termina a temporada e entra nesse processo de recuperação. Penso que é uma lesão de joelho, né? Ligamento no joelho, que essa visita foi muito para sentir isso, para que os caras olhem e falem, vamos lá, dá para contar, porque obviamente é a grande lesão da carreira dele. O Stefon Diggs teve um momento auge jogando pelo Minnesota Vikings. Aí vai para o Buffalo Bills. E aí tem um detalhe, Kawhi, vou passar para você que eu quero saber também como é que... Eu não sei se você estava no prédio a hora que caiu a notícia ontem aí no Gillette Stadium, né? Mas tem um detalhe. A gente falou já algumas vezes aqui nesse podcast, ainda que seja preocupante qualquer comparação, mas muita gente olha para o Drake May e vê características do Josh Allen. E a parceria, principalmente no começo de Buffalo Bills, Josh Allen e Stefon Diggs, foi muito boa. Então, nesse aspecto, também me parece um desenho aí de uma arma importante. Mas como é que repercutiu aí dentro? Já chegou, de repente, o PP, o Kawhi vai falar, não, ainda não é nem oficial, não. A própria NFL já noticiou, né? Mas eu já sei que tem um material sendo pronto aí, sendo finalizado para falar do Stefon Diggs, Kawhi. Com certeza. Cara, eu acho que a reação aqui dentro do prédio foi uma bem misturada, assim. Tem gente que você vê que tá na cara que gosta muito da decisão, até por pontos que o PP trouxe, que você trouxe, dele ser um veterano, uma pessoa que vai ter essa mesclada com o Drake May. Mas também tem outro lado de pessoas que eu conversei pessoalmente que, cara, acha que o Stefon Diggs vai ser um pouco de uma diva e vai ter um pouco dessa tensão entre um wide receiver veterano que quer a bola sempre e um quarterback que ainda tá se desenvolvendo, sabe? Então eu diria que a reação assim foi bem misturada. Da minha parte, eu acho que vai ser, cara, uma adição sensacional pro time, até mais por conta de ele sendo um veterano, mesmo se ele não for o wide receiver one, ele vai ter muita experiência para trazer para esse grupo de wide receivers nossos, né, que a gente vê que a maioria ano passado era calouro, talvez não teve a melhor produção, mas esse ano vai estar entrando na segunda temporada e eu acho que a experiência dele vai agregar muito para o elenco que a gente já tem e já está construindo, né? Hoje, a sala de recebedores tem o Jalen Polk, o Mac Hollins, que acabou de chegar, falando em experiência, né? O Keishan Boutte, o Pop Douglas e o Kendrick Bourne. Tá aqui um outro jogador experiente. Pepe, eu já falei muito do termo diva aí que o Kawhi trouxe. Eu até acho que se o wide receiver não for um cadinho assim, cadinho diva, não serve. Ele tem que ser um pouquinho. Mas me parece, agora é super impressão, eu nunca convivi com o Stefon Diggs, mas já narrei muitos jogos dele, já estive em campo em jogos dele.
Uhum. Me parece ser um cara bacana, um cara bom de ambiente. Esse termo diva é um termo complicado porque a natureza de todo recebedor exige um pouco de ego. Porque se você não alimenta o seu recebedor, ele vai se desligar do jogo, ele vai ficar frustrado. A gente viu isso na série que a Netflix produziu sobre o quarterback. O Davante Adams fica louco com o Jimmy Garoppolo no jogo porque ele não recebe a bola. E o wide receiver quer contribuir. Então, muito do que a gente chama de diva, às vezes, eu interpreto apenas como uma competitividade. E o Stephon Diggs, ano passado, ele teve uma experiência no Houston Texans, onde ele não era o cara. Onde o cara era o Nico Collins e você tinha o Tank Dell ali, que tinha muita química junto com o CJ Stroud e que era arma em profundidade durante a maioria do tempo. Então, o Stephon Diggs atuou muito mais como aquele recebedor underneath, que recebe as bolas ali nas 10 primeiras jardas e tal. Na red zone ele foi bem interessante ali, especialmente quando o Nico Collins machuca, ele assume um certo protagonismo, aí ele se machuca também. Então, talvez, estando 2 anos separado daquele último embate que ele teve com o Buffalo Bills e tal, também numa temporada um pouco conturbada da comissão técnica, onde você teve troca de coordenador ofensivo no meio da temporada, agora esteja num estágio diferente da carreira, onde ele entenda que ele não é mais uma grande estrela, que ele não tá numa franquia que vem de um grande holofote, que não tá vindo de uma temporada de playoff, é um time que tá um pouco abaixo do radar entrando para essa temporada. Então talvez a gente veja um Stephon Diggs comprando este novo momento da carreira dele e entendendo que ele tá no momento de ser de fato ali a voz da liderança, né? O cara que tá num elenco agora super jovem, com muitos jogadores ali, especialmente nesse ataque, o Drake May, quarterback que tá no seu segundo ano da NFL, ele assumir esse protagonismo de ajudar, de não ser o cara que vai puxar o ego todo pra si, sabe? É. Eu queria só destacar uma coisa, viu, Kawhi? Porque semana passada o tema Stephon Diggs foi trazido lá no último bloco do programa por um ouvinte nosso, por alguém que acompanha aqui o Semana Patriots. A gente sempre abre uma caixinha de perguntas, então, muito legal. Eu não vou me recordar aqui o nome de quem fez a pergunta, mas eu me lembro que a gente até, porque naquele momento não se falava da visita, mas era da tentativa de que o Patriots estava no mercado buscando um cara experiente, Cooper Kupp mais recentemente, o DK Metcalf, antes o Chris Godwin, né? Vários jogadores assim nesse calibre e não foi dando certo, né? Mas foi passando. E o Stephon Diggs me parecia ele e o Amari Cooper os últimos nomes assim de possibilidade. Mas, por exemplo, nessa comparação com o Amari Cooper, me parece um jogador hoje, pensando em momento, que ainda tenha muito mais a render, fazendo sempre o contexto de que é muito importante ver como é que ele vai voltar da primeira grande lesão da carreira. Mas a gente está empolgado e a gente vai voltar a falar mais sobre isso aqui ao longo do programa. Daqui a pouco, direto do Gillette Stadium, onde está o Kawhi Marinho, a gente tem outras notícias, tá? Outras movimentações. Do nada, o Patriots agora precisa de kicker, tá? Ninguém falou disso. Mas nós vamos falar que do nada, não tem kicker mais. Então, é o kicker, mas você sabe que você ganha Super Bowl, a gente sabe muito bem, né, na história do Patriots, você ganha Super Bowl por causa de kicker. Então, segura aí que nós vamos falar sobre isso. Porém, antes, todavia, entretanto, contudo, é um dia muito especial hoje pra gente. E nós vamos para o nosso Missão Brasil para falar um pouco sobre isso. Falei para vocês, emocionante, coisa linda. Esse vídeo também tá lá, foi postado no nosso perfil, no Patriots Brasil, lá no Instagram, já está sendo super compartilhado. Muito bonito mesmo, um resumo em imagens, para quem está ouvindo, né? Era um resumo em imagens das ações, de algumas das ações que a gente fez em um ano. E aí acho importante a gente dizer, né? Dia 25 de março foi o dia que oficialmente, a notícia ainda está lá no patriots.com em inglês, é o dia em que o Patriots comunica que a NFL cedeu o direito de trabalhar o mercado brasileiro para o New England Patriots. Na época a gente trouxe até o Jonathan Jones, que já não faz mais parte do time, porque tem a esposa brasileira falando sobre isso. A Lara, inclusive, hoje não está aqui no nosso programa ao vivo, muito por conta dessas ações que estão acontecendo lá em São Paulo, né, Kawhi? Com certeza, Conca. Então, você falou muito desse momento que a gente está aqui agora, né? Que faz exatamente um ano do GMP do Brasil, da NFL aí no Brasil.
E, cara, as ações que a gente vem feito, sensacionais. Eu acho que é um toque para tudo que vai vir, né? Ah, eu acho que tem muita coisa vindo. Esse primeiro ano foi apenas um começo. E a gente vai ter muita coisa pela frente. Eu sei, você quer fazer mistério de novo, né? Eles fazem isso comigo, Pepe. Todo episódio, ele e a Lara começam, tem coisa boa vindo, hein? Fala, é mesmo? Tem coisa, mas a gente não pode falar. Não, Ele fica sempre aqui. Eu sou solidário a quem está acompanhando, quem está vendo, quem está ouvindo. Não é que eu sei e estou escondendo, porque se eu soubesse, eu falava. Eu falava, ó, atenção, semana passada nós arrancamos da Lara a notícia de que uma das picks no draft, essa pick vai ser anunciada no Brasil. Uma das picks do Patriots. Por um cara muito legal. Já descobri quem é o cara também. Mas a gente não pode anunciar porque tem toda uma questão aí que está acontecendo. Vamos chamar a Lara então, Kawhi? Para ela falar com a gente lá direto de São Paulo. Tem o webinar acontecendo. A Lara, agora não a Lara Patriots, a Lara Pessoa Física também fazendo um curso muito legal. E ela falou semana passada para falar de negócios no futebol americano em São Paulo. E também encontro com fãs. Certo, Kawhi? Vamos direto então para a Lara e a gente continua. Perfeito. Hoje eu decidi mostrar para vocês como é um dia sendo executiva. Então a gente vai pegar um pouquinho de como é o meu dia a dia para que vocês saibam. Então, para começar, a gente está aqui no aeroporto de Confins, indo para São Paulo. Hoje é uma das minhas viagens. Para vocês verem, tô sem maquiagem, ainda não fiz o cabelo. Nem sempre dá tempo de organizar tudo, porque realmente quando você está no nível de gerência, a gente tem vários outros compromissos e é bem corrido, gente. Mas hoje eu vou levar vocês um POV do que é um dia comigo. Sempre destacar isso que você vai encaixar. Estamos chegando no aeroporto. O nosso querido Silvio. Sempre. Tudo bom? Boa viagem. Graças a Deus. Aí a gente vai cumprir a agenda de São Paulo essa semana. Gente, o Silvio, ele é sensacional. Ele já sabe como que a gente gosta das coisas. Então a gente chega, já tem vários mimos. Ele fala que eu adoro água de coco, então ele sempre tem minha água de coco. Aí a gente vem. Quarta-feira em São Paulo. Gente, é dia de feijoada. E é isso que a gente vai almoçar. E aí, Silvão? Hoje é dia de feijoada. Ainda chegou mais. Eu falei que eu queria comer feijoada mesmo, e ele quis uma feijoada light. E vem isso aqui também, ó, um torresminho. Rodinhas no pé e passando a semana em São Paulo, a Lara Magalhães. Na semana que vem ela vai estar com a gente aqui para mais uma edição do Semana Patriots. Pepe, então vamos aproveitar. Me fala aqui, eu gosto de fazer quando a gente tem convidados especiais como você, eu gosto de trazer um pouquinho da história com o futebol americano. Sempre digo que a NFL e o futebol americano ele é uma comunidade, eu brinquei lá, torce para o 49ers e não pode estar aqui? Claro que pode, claro que pode. Porque no fundo cada um tem o seu time, mas a gente ama a mesma coisa, né? Que é o futebol americano. Você joga. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas me fala aí das tuas primeiras memórias. Como é que o futebol americano entra na tua vida e, consequentemente, na sua carreira de jornalista? O primeiro jogo que eu assisti foi o Super Bowl 47 dos 49ers contra o Baltimore Ravens.
E eu lembro de achar aquilo tudo muito louco. Assim, a própria estética do jogo, gostei muito do uniforme dos 49ers, do estilo de jogo do Colin Kaepernick. E eu não consegui assistir o jogo inteiro, porque eu era um pequeno jovem de 10 anos de idade. E precisei de dormir, porque eu tinha aula no dia seguinte. E eu fui dormir quando deu o apagão no Superdome. Então, os Niners estavam perdendo, se eu não me engano, de 21-3, 21-6, 28-6. Era um placar bem elástico. E no outro dia eu acordei, a primeira coisa que eu fui ver, assim, fui na internet ver como que tinha acabado. E tinha sido um jogaço, né? O jogo foi decidido por 3 pontos. E aí eu reassisti o jogo e fiquei viciado. Naquele momento ali surge o fã de futebol americano PP. E eu escolhi torcer para os 49ers, porque é o sentimento, sabe? Eu senti tristeza na hora que eu acordei e vi aquele placar, mesmo não torcendo para nenhum time, e aí eu percebi, pô, se pá, esse time aqui tem algo especial. E aí é aquele vício que nunca mais volta, né? Noites em claro assistindo futebol americano. Foi algo que aproximou muito eu e meu pai também, ele que gostava de futebol americano, comecei a assistir junto com ele, né? E aí eu sempre quis trabalhar com jornalismo. Eu sempre gostei de acompanhar programas esportivos, na época mais focado no futebol e tal, mas à medida em que o futebol americano foi crescendo, eu fui pivotando também o meu interesse para trabalhar com a NFL e não mais com outros esportes, né? E ali mais ou menos em 2019, no finalzinho de 2019, eu decidi que eu ia fazer jornalismo porque eu ia trabalhar com futebol americano. Então, sempre foi o meu objetivo. Todas as decisões que eu tomei desde então foram decisões que me aproximaram mais de trabalhar com futebol americano de uma forma ou de outra. Então, criar uma página, começar a falar de futebol americano profissionalmente nos meus perfis e tal, tentar me aproximar de pessoas que falavam de futebol americano. Então, hoje, eu digo que eu sigo sendo muito torcedor de São Francisco, mas eu tenho um carinho especial por franquias específicas, assim, porque eu gosto de estudar a história da NFL. Nesse momento, inclusive, eu tô lendo um livro que é sobre a dinastia dos Patriots, né? Que é It's Better to Be Feared, do Seth Wickersham, que é um livro muito legal, cara, que conta de uma pessoa que conviveu junto com Robert Kraft, com Tom Brady durante anos ali trabalhando, a perspectiva dele sobre a dinastia do New England Patriots. Então, esse amor que eu tenho pela NFL hoje chega a ser tão forte quanto o amor que eu tenho pelos meus times, como o fanatismo que eu tenho. Uau, muito legal. Eu imagino a tua emoção nesse Super Bowl por ter sido, então, em New Orleans, né? Porque foi justamente você passou a semana lá com a gente, estava lá produzindo um montão de conteúdo. E imagino como já está a ansiedade para o Super Bowl 60, porque vai ser na casa dos Niners, né? Vai ser do Levi's Stadium lá em Santa Clara. Já tá o projeto Super Bowl 60 já está em curso, eu imagino. Cara, é difícil não estar, né? Todo ano ali a gente volta do Super Bowl, fala assim, não, esse ano eu vou ficar mais quieto. E aí a emoção fala mais alta, né? Com New Orleans eu falei, pô, eu preciso estar lá, assim. Foi onde tudo começou, foi um passo importante também na minha carreira. E esse Super Bowl agora em Santa Clara é algo que eu tô estudando bem cautelosa, de maneira cautelosa. Mas, assim, seria um sonho realizado, né? Assistir um jogo dentro do Levi's Stadium, estar ali onde a minha paixão junta com o que eu trabalho, né? Quem sabe a gente vê um Patriots e 49ers lá, né? Por que não? Cara, vou te falar uma coisa, porque é caro, hein? O Kauai é uma das casas. O Kauai tem perto de vinícolas na Califórnia. Então o Kauai já pode abrir aí. Não precisa nem fazer Airbnb, viu, Kauai? Você convida o nosso amigo. Combinado, então. Ô, Pepe, e aí essa paixão pelo jogo, então mexe com a tua carreira profissional, mas mexe também com a tua vontade pessoal, porque como eu te anunciei lá no começo, você hoje treina, né? Você joga flag. E a gente fala tanto do flag aqui com tanto carinho. Se a Lara aqui estivesse na gravação, certamente falaria das iniciativas, inclusive que o Patriots tem olhado para o desenvolvimento do flag football como a porta de desenvolvimento para o futebol americano, né? Mas como é que começou essa coisa aí de ser quarterback e a valer? Você joga pelo Lobos aí de Uberlândia, é isso?
Sim. Então, quando eu voltei de Las Vegas, eu voltei falando, pô, preciso fazer algo com futebol americano, assim. Eu fiquei ainda mais viciado nesse contato com o esporte, né? Não só contato com a NFL, mas o contato com a prática. E aí eu procurei o Lobos, comecei jogando no Full Pads. E aí você imagina o meu físico jogando no Full Pads. Fiquei aterrorizado, não vou negar. E aí, quando eu tive contato com o Flag, eu achei que combinava com o momento da minha vida que eu tava vivendo. Ah, achei o jogo super dinâmico, super inclusivo também. Então, o nosso time é composto por várias pessoas que nunca tinham assistido futebol americano ou tinham tido contato com a NFL antes e que agora estão se interessando pelo futebol americano. E acho que o que mais me chamou a atenção foi isso, foi poder ter contato com o esporte, sabe, o tato ali, estar presente na construção de algo. Então, hoje o flag football, ele me força a estudar mais sobre tática, a tentar evoluir também como jogador, né? E a ter visões diferentes, assim, desde que eu comecei a jogar de quarterback, eu passei a ter uma visão diferente de alguns jogadores, de algumas situações, né? Ele me tornou um pouco mais humilde em algumas opiniões, mas é algo que eu recomendo para qualquer pessoa que goste de futebol americano, assim, testar o flag football alguma vez, porque é muito divertido, cara. É como se fosse o futsal do futebol, sabe? Você precisa de pouca gente para fazer acontecer. É menor, é mais curto. Você tem contato, mas não é tanto contato, não são colisões como é no futebol americano. E hoje aí, cara, eu quero levar o Lobos ao estrelato, né? A gente tá aí com os campeonatos, aí vai ter Mineiro no final do ano. Ano passado, o Pat the Patriot apareceu lá, inclusive, no campeonato, foi super legal. Entregou umas pulseirinhas aqui que eu tô usando, Ah lá, inclusive. Que legal. ah lá. Mas é isso. Que legal. Gostei muito dessa tua visão. Eu queria só explorar um pouquinho mais. Mudou a forma como você analisa um quarterback, se Uhum. tornar um quarterback. Porque acho que é o grande dilema para o jornalista, né? E para o jogador, e aí seja qual for o esporte. Ah, você está me criticando, mas tá bom. E o que você faria no meu lugar? Ou então, será que a gente, quando analisa, tem uma ideia da complexidade? E jogar te trouxe um pouco da empatia, da visão do outro lado. Sim. Eu fiquei 6 meses no Full Pads e aí eu fiz a transição pro Flag, né? Então eu tenho mais tempo de Full Pads do que de Flag ainda. E uma coisa que eu percebi foi que a gente realmente às vezes critica certas situações onde não é muita coisa para se processar ao mesmo tempo. O quarterback, quando ele chega no huddle, além dele ter que escutar um código Morse, basicamente, do treinador falando todas as jogadas, todos os códigos que ele precisa passar para os jogadores no huddle, quando ele vai pro snap, ele tem 1 milhão de coisas a processar. Ele precisa se preocupar com a marcação, qual é a formação que a defesa tá, o que eles vão mandar, se vai ser uma blitz, se eles estão marcando em mano a mano, se é em zona, qual cobertura de zona eles estão marcando. Tem alguns sistemas que disfarçam coberturas, né? E aí, às vezes, quando você tem o snap, tudo mudou. Que é algo que o Tom Brady falava muito, né? Que você às vezes está vendo uma coisa, mudou e você tem que processar aquilo num milissegundo, adaptar as leituras que você ia fazer, porque às vezes o quarterback ele botou na cabeça dele que ele vai começar a progressão de um lado, mas aí mudou alguma coisa, ele tem que mudar a progressão para o outro lado, mudar as leituras. Então é tudo muito complexo. E às vezes a gente vê o quarterback errando alguma leitura, perdendo um jogador aberto, mas você tem que pensar, pô, esse cara tá na leitura do quarterback, ele tava no campo de visão dele, qual que seria a decisão que ele poderia ter tomado diferente para que essa jogada pudesse ter sido concluída. Então, torna o jogo um pouco mais complexo, mas ao mesmo tempo divertido, de você começar a imaginar o que ele poderia ter feito diferente ali, qual que seria o ajuste que ele poderia ter feito, né? E é tudo muito mais complexo do que eu tô parecendo fazer ser. Eu tô ainda tentando simplificar. Então é um esporte muito grande que quando você começa a jogar, você às vezes dá um passo para trás e fala, pô, peraí, deixa eu rever algumas coisas que eu pensava aqui. Os bons fazem parecer simples. O Kawhi, ele citou 2 vezes o Sr. Brady, hein?
Tom Brady. Tom Brady, a gente sempre faz aqui. A nossa... Outro dia o Tom Brady estava dando hambúrguer no embarque no aeroporto aí de Boston. Vocês viram essa imagem? Olha só, não vi. É Ele é uma ação de demais. marketing, porque uma das companhias aéreas, que aliás é a que eu mais vou aqui nos Estados Unidos, vai começar a servir uma marca de hambúrguer que o brasileiro que vem para cá adora. É o Shake Shack, vou falar, não está patrocinando Muito ainda. bom, muito bom. Então o Tom Brady estava ali no portão de embarque do Logan, né, o aeroporto em Boston, entregando hambúrguer. Você imagina o susto que foi. O Tom Brady é o meu jogador favorito na história da NFL, sabe? Eu acho que tudo que ele representa. Ele não é necessariamente o meu quarterback que eu mais gostei de ver. Esse é outro. Mas ele é o jogador que eu mais gosto, porque estudar os caminhos que ele tomou pra ser gigante, pra ser um cara de 7 Super Bowls, 6 com os Patriots, de 20 anos. Cara, eu sou fascinado, eu sou viciado na história do Tom Brady. Assim, é um cara que. Um dos poucos que eu tremeria se eu visse pessoalmente ainda. Estou tentando me treinar para o dia que isso acontecer. A mentalidade caras- dele sempre foi muito forte, né? Sim. Calma, esses caras não são normais, né? Eu vi outro dia também falando em vídeos recuperados da semana, o Drake May jogando basquete. Não sei se era college ou high school. Aham. Jogando bem, Era jogando bem. o highlight de college dele, eu acho. Que a gente colocou. Porque a gente está em época aqui, né, de Final Four, de March Madness, né? E o quarterback que o Pedro acaba de trazer simplesmente tem convite para trabalhar na NASA, né? O Joshua O Dobbs. Joshua Dobbs. Aliás, me lembrei disso. Tava lá no 49ers. Tava. Obviamente, para ser uma opção ao Brock Purdy. Aproveitar Sim. então, Pepe, o teu acompanhamento próximo ali do 49ers. Fala aqui pro torcedor da Pats Nation, do Joshua Dobbs, também chegou aqui pro Patriots. Uhum. Olha, o Joshua Dobbs foi um cara que o torcedor dos 49ers queria ter visto mais. Ano passado, quando o Brock Purdy machuca, o Kyle Shanahan opta por colocar o Brandon Allen. Brandon Allen vira o QB2 e o torcedor não entendeu muito bem, assim. E aí, no último jogo da temporada, quem joga é o Joshua Dobbs e tal. Os 49ers perdem esse jogo também. Mas eu acho que ele é um quarterback reserva intrigante, porque você nunca sabe o que esperar de Joshua Dobbs. Ele teve ali uma passagem pelo Minnesota Vikings, onde durante 2 semanas ele foi a melhor banda de todos os tempos. E aí Verdade. depois ele já foi trocado, já não deu muito certo e tal. Então, o Joshua Dobbs para 2 partidas, para talvez uma partida que você sabe que o seu quarterback precisa se recuperar de uma concussão, tá com uma torção no tornozelo, é legal para você falar, vai ser interessante a gente assistir isso daqui. Não é aquele quarterback reserva que você fica com preguiça. Alguma coisa legal vai acontecer nesse jogo. Mas eu acho que não passa muito disso, não. Eu, pessoalmente, gostaria que os Patriots mantivessem o Joe Milton ali como QB2, porque o Joe Milton é um cara que me intriga ainda mais. Inclusive, no processo de draft, eu já contava ele como um 49er Legend, como eu gosto de brincar. Achei que ele ia ser uma escolha de 6ª, 7ª rodada dos 49ers, mas é um cara que eu, como um espectador de fora, eu preferiria ver o Joe Milton tendo oportunidades do que o Joshua Dobbs. A gente não sabe qual vai ser o destino do John Milton, porque o que se comenta é que ele se tornou uma peça importante de mercado, né, para o Patriots. Mas eu lembrei dessa questão do Joshua Dobbs no Vikings, é quando o Kirk Cousins tem uma lesão que para a temporada, e na época, o que foi muito assim, cara, ele aprendeu o playbook muito rápido, né? Porque ele chega, joga e joga bem. E aí os caras, mas também o cara o cara vai pra NASA, o cara é diferente e tal. Não sei Se eu o não quê. me engano, ele chega na 5ª ou na 4ª-feira e o Jaren Hall joga no domingo, joga muito mal, e aí ainda no primeiro tempo o Joshua Dobbs substitui ele. E aí o Joshua Dobbs vira aquele jogo. Acho que era um jogo contra os Falcons, era um jogo contra os Falcons. Um jogo inacreditável que ele corre pra touchdown. E aí que a NFL começa a colocar o The Pastronaut. Muito bom. Vamos pro Gillette Stadium. Tem mais notícias e a gente vai abusar do convidado aqui, do Pepe Narducci. Vai comentando, o Kawhi também Opa. traz aqui os seus complementos. Lembrando que daqui a pouco temos a pergunta do fã, a pergunta da Pets Nation, esse canal direto. Você faz esse podcast com a gente. Muito roteiro, ele é desenhado também através
dessas nossas perguntas. Vamos lá. Antes da chegada do Stephon Diggs, a notícia foi da permanência da renovação com o Christian Ellis, o linebacker. No primeiro momento ele se tornou free agent, né? O Patriots deixa ele testar o mercado com a possibilidade de equiparar uma oferta. A oferta vem do Las Vegas Raiders, mas o Patriots vai lá e cobre. Então o Ellis vai ficar. Estava vendo aqui os números. Foi um dos poucos, raros bons nomes da defesa do Patriots na temporada passada. Foram 513 snaps, 80 tackles, primeira interceptação e 5 passes desviados. São os números aqui do Christian Ellis. E o que a gente mais falou por aqui, né, Kawhi, é quanto que o Vrabel começou a montar o seu time a partir da defesa, né? Com certeza. Eu acho que o Vrabel também a gente vem vendo ele montando a segunda linha, né? O back-end da defense ali. A gente tem 6 linebackers, se você parar pra reparar, no elenco agora. E o Ellis é um desses caras, né? Eu diria que ele é uma peça fundamental, tipo, dentro do nosso elenco. E, cara, tem muita produção ainda pela frente. Eu acho que defensivamente o Patriots está se montando bem, hein, Pepe? Eu gostei bastante dessa off-season dos Patriots no geral. Aquilo que a gente comentou, gastou muito? Gastou, mas precisava trazer jogador. E fazer dupla agora com o Robert Spillane, que também é outro jogador que eu gostei da aquisição. Eu acho que pode ser bem interessante, porque daí você você coloca vários jogadores talentosos nas diferentes posições. Você traz o Milton Williams para o interior da DL, o Carlton Davis para jogar de corner, você traz o Harold Landry para jogar no pass rush, e aí manutenção do Christian Ellis para fazer dupla com o Robert Spillane, que também foi um jogador que teve bastante tackle na temporada passada. Então eu gosto desse movimento dos Patriots. Isso aí. Para quem está ouvindo e tiver curiosidade de uma análise mais detalhada desses jogadores, como o Spillane, como o Carlton Davis, os 2 últimos episódios a gente fez uma coisa assim mais detalhada, mais aprofundada, inclusive de contrato e do que esperar desses jogadores. Mas eu queria muito, meus amigos, trazer um assunto aqui que ele está quase assim, sabe por quê? Porque os caras têm preconceito com o kicker. Então ele está quase passando, assim, as pessoas... eu não sei se você sabe... Você que está acompanhando o Semana Patriots, que o kicker dos Patriots foi embora, tá? Do nada o Joe Sly foi para o Tennessee Titans. Eu digo do nada porque, assim, tudo bem, ele se tornou free agent, mas me parecia que depois dele ter vencido uma competição na temporada passada, não foi exatamente a melhor temporada, mas que era uma coisa que estava assim, check, está resolvido aqui no Special Teams, que a gente falou muitas vezes que foi talvez o melhor compartimento do Patriots do ano passado. O Joe Sly vai para os Titans para substituir um veterano que já jogou no Patriots, que é o Nick Folk, e que agora passa a ser uma opção. Eu não sei, eu não acho que o Patriots vai usar uma de suas picks para buscar um kicker. Então, o que se olha hoje na Free Agents? O Nick Folk, 40 anos, 96% de field goals completados na última temporada, não é um número ruim. Jogou entre 19 e 22 no Patriots. É o nome. O Matt Prater, 41 anos, só veteranaço. É outro cara que se machucou no Cardinals, mas antes de se machucar estava bem. E o outro é nosso querido Pinheirão, Ed Pinheiro, esse mais novo, 29 anos. Últimas 3 temporadas pelo Carolina Panthers. Kawhi, com a sua brasilidade, tendo se dividido no crescimento entre Brasil e Estados Unidos, eu sei que se o Caio Morari estivesse aqui, ele ia falar que ele ia tentar um tryout. Eu não sei se você não quer tentar não, cara, porque tá precisando de kicker aí, velho. Cara, até tentava, mas eu acho que uma perna igual ao Joe Sly, 63 jardas para um field goal, acho que ia requerer muito treino da minha parte para chutar um chute igual ele, assim. Mas, cara, eu também fiquei surpreso com a decisão. Porém, eu acho que vai ter várias opções aí no mercado pra gente escolher e determinar, né? Qual vai ser o próximo kicker. É o tipo de coisa
Pepe, sei que você gosta de futebol também, que é mais ou menos igual goleiro. É bom ter um que não te dê dor de cabeça. Você não precisa lembrar dele, É. né? No caso do kicker. Você precisa ter um cara como é o Cairo, lá nos Bears, durante tanto tempo, vai para a 12ª temporada, o único brasileiro da NFL. Mas, de repente, criou-se uma lacuna aqui dentro do roster do Patriots. Um kicker ruim, ele estraga vestiário. Porque quando o time começa a perder 2, 3 jogos por conta de um kicker, as coisas ficam aquecidas. Ano passado tem uma ínfame cena num jogo dos 49ers e Buccaneers que o Deebo Samuel vai esganar o Jake Moody, né? Na verdade, ele esgana o long snapper porque ele tá dando um rala no Jake Moody porque ele já tinha errado 3 chutes no jogo e tava um jogo próximo. E aí no final ele acaba acertando, mas quando você tem um bom kicker, você tem uma dor de cabeça a menos. Então, vamos ver o que os Patriots vão fazer aí. Talvez um jogador não draftado, né? Pode ser que eles estejam de olho em algum kicker do college, que a gente sabe que é sempre bem complexo, porque os kickers de college não é uma classe muito profunda, mas eu tô com o Kawhi aí. Eu acho que existe bastante nome no mercado e essa posição é uma posição que muda muito a cada ano também. São poucas equipes que mantêm um kicker ali por 4, 5 temporadas. Eu entendo. Vocês têm razão, mas eu fico sempre com a pulga atrás da orelha, cara. Tem que ficar, tem que ficar. Tá arrumando tanta Justíssimo. coisa, cara. E você ganha, perde jogo, como você falou. E eu juro que eu não passei para você a bola para provocar, porque de fato o kicker foi uma questão no 49ers esse ano, Foi. né? É. Kicker foi um ponto. Precisou lá o George Kittle fazer defesas públicas. E o Moody foi draftado, né, pelo Kyle Shanahan. Foi uma escolha de terceira rodada dos 49ers. Jogou o Super Bowl, errou um chute no Super Bowl que foi importante, deixou o jogo ao invés de um extra point, que ao invés de botar 4 pontos de vantagem, botou 3, aí os Chiefs empataram o jogo, e aí a gente já sabe o resto. Então, kicker não pode subestimar não, cara. A Tipo seguro de carro. É tipo seguro de carro, você espera não precisar dele, mas quando você precisar, você precisa. A questão também é que a pressão no kicker sempre é bem alta, né? Você parar pra pensar, quando ganha, ganha muito, muito forte, quando perde também é aquela coisa que... E chutar em Foxborough não é das coisas mais simples, não. Principalmente no frio. Faz frio sempre, mas assim, no friozão, que o diga ao nosso querido Gaskowski, que esteve no Brasil com a gente, Ada Vinatieri, maior de todos. Enfim, vamos ficar de olho nesse ponto. Só aproveitar o gancho, então, que vocês falaram rapidinho de draft, né? Ou de jogadores não draftados. Uma das notícias da semana foi a presença, porque agora está começando a rolar os Pro Days. As faculdades, depois do Combine, as faculdades abrem lá as suas portas para exibir os seus jogadores. Basicamente é isso. Então tem caras que não foram para o Combine ou que foram, que estão ali e eles recebem times. Vem dar uma olhada aqui no meu jogador, prospectos. E nessa semana a gente teve uma visita de vizinhos, porque 10 integrantes do staff do New England Patriots foram a Boston College, né, na região, e foram olhar alguns jogadores. E tem 2 nomes aqui, então eu gosto de falar, porque daqui a pouco a gente vai se aprofundar em draft, mas que podem pintar, né? Que é o Donovan Ezeiruaco, ou Eziruaco, talvez seja a pronúncia correta, que é um edge, e o Ozzy Trapilo, que é um tackle. São 2 jogadores que estão cotados e que são de Boston College. O técnico hoje de Boston College é o Bill O'Brien, que trabalhou muito tempo nos Patriots. Foi o primeiro cara que deu o cargo de técnico para o Mike Vrabel, então a relação é ótima. O Elliott Wolf também esteve lá. Significa que o Patriots vai draftar esses caras? Não, mas além de ser uma política de boa vizinhança, porque são caras que estão aí na região, são jogadores que podem, na conversa, trazer um convencimento, ou pelo menos os caras podem avaliar de uma forma diferente. Então a gente está noticiando aqui outros nomes observados, ou outro nome é o center Drew Kendall, que pode ser aí uma escolha de segundo dia. Enfim, são nomes aqui para a gente ficar de olho, mas eu prometo que quando chegar perto do draft a gente vai fazer muita análise, né, Kawhi? Com certeza. Você vai para Green Bay, Kawhi? Então, cara, eu acho que draft eu vou ficar aqui pelo prédio. Eu fiz um pedido, tipo, pra descer lá, né, pra fazer conteúdo, só que
do que eu entendi, grande parte da ação que acontece no dia do draft é aqui dentro do prédio mesmo. Então, Sim. São famosos as salas War Room. War Room, que é se isso monta mesmo. pra... Eu vi outro dia, aliás, no Instagram do nosso companheiro Tommy. Eu não sei se eles estavam fazendo um evento ali, ou estavam começando a ensaiar o que vai ser e tal. Mas é bem legal, né? Aliás, tem aquele filme maravilhoso, né, Pepe? Do Draft, né? Draft Que Day. todo mundo que gosta de NFL já deve ter visto, mas que mostra o trabalho de um general manager ali nos dias que vão se aproximando do draft, né? Eu costumo dizer que é o pior general manager da história, mas é um ótimo filme. Como é que ele saiu no Brasil, esse filme? Eu tô até procurando aqui. É Draft Day, né? Eu O acho que título. é. Como que O chama? título. O nome do filme no Brasil, não sei se é A Escolha Perfeita. É sempre assim, né? É sempre assim. A Deixa Grande eu ver. Escolha. A Grande A grande Ah, Escolha. escolha. com Tá bom, Sony grande Weaver. escolha. Isso. É, Kevin Costner. é. Kevin Costa. Então fica aqui a dica, caso você não O tenha elenco, assistido. o elenco desse filme é absurdo, tá? É o Kevin Costner, a Jennifer Garner e Chadwick Boseman, os principais. Aí. Assustador Bom, o elenco desse filme. Só bom. Oscar. A gente pode fazer um episódio só de filmes, né? É. Sonho Impossível, Duelo de Titãs, Um Domingo Qualquer, que é o meu favorito. Filmes de futebol americano, mas o Draft Day, todo mundo nessa época de março, abril, vai É o mais assistir legal. de novo para lembrar. Bom, estamos caminhando aqui para a reta final do Semana Patriots número 30. Agora é a sua vez, é o momento do fã. Como é que você chamou mesmo no último episódio, que eu adorei o nome, o Kawhi? Porque a gente tava Ah, falando de appreciation, mas você falou um nome bonito, você lembra? cara, eu não vou me lembrar agora, mas eu lembro que eu fiz um efeito sonórico, que foi alguma coisa É. dentro do momento do fã. Alguma coisa Então. assim. Você vai ver aí na edição. Vai ficar bonito. Eu gostei. É o fã. Eu vou até abrir aqui a nossa última postagem lá no YouTube, Aham. né, do New England Patriots, dos views, dos comentários, para começar a puxar aqui a fila. O Pamplona mandou uma mensagem falando muito legal a iniciativa. A Giovana falou: ah, legal que o Caio está em Santo André. Eu sou de Santo André. O Caio está no Brasil voltando, tá de férias. O Giovanni também colocou aqui uma opinião. Ele diz: o programa deveria ser dividido em blocos. E é exatamente o que a gente está fazendo, tá, Giovanni? Eu agradeço a tua mensagem. Se você olhar no YouTube, ele tá exatamente segmentado. Para quem não quiser ouvir inteiro, assistir inteiro, você vai direto ao assunto. O Murilo também gostou do anúncio, né, de que a gente vai ter uma pick do draft escolhida, anunciada no Brasil. Tá falando: só falta o Patriot jogar no Brasil. E é isso, algumas das mensagens que chegaram para a gente aqui. Sempre peço o seu like, sempre peço para que você compartilhe para participar conosco. Escolhe algumas perguntas aí, joga o PP na fogueira Vamos e lá, vamos então. com a participação direta aqui da nossa audiência, Kawhi. Vamos lá. Ó, muitas das perguntas aqui estão perguntando do Diggs. Eu acho que a gente já fez muitos comentários, né? Mas uma que se destaca aqui é, com a contratação do Diggs no elenco, você acha que os Patriots ainda vão ir atrás do Travis Hunter como um possível corner ou wide receiver no draft? Eu acho que se o Travis Hunter estiver disponível na 4, é um talento muito grande para você passar. Porque hoje as previsões é que a gente possa ter Cam Ward na primeira pick, Abdul Carter na segunda, e aí a grande incógnita é a escolha dos Giants. Eles acabaram de assinar com o Russell Wilson. Eles vão atrás de um jogador para fazer um splash move, para dar um segundo wide receiver ali junto com o Malik Neighbors. Pode ser interessante. Eles vão atrás de um jogador de OL, de um jogador de DL, talvez, para fortalecer uma unidade que já é forte. Os Giants fazendo sua decisão. Tem o Shedeur Sanders também. Se eles fazem sua decisão e cai o Travis Hunter no colo dos Patriots, eu acho que é um talento muito bom para você deixar passar. E eu, pessoalmente, acho que ele tem que ser um wide receiver na NFL, que em alguns snaps, em algumas formações específicas, talvez uma dollar, uma dime, que você coloca mais de 5 defensores, mais de 5 defensive backs em campo, né? 6 defensive backs em campo, você pode plugar ali o Travis Hunter e colocar ele para fazer uma jogada interessante e tal, mas eu usaria ele full time como wide receiver. E aí eu acho que seria uma dupla perfeita, assim, você bota o Travis Hunter junto com o Stephon Diggs,
Drake Bey, cara, teria sonhos maravilhosos durante um ano aí tendo essa dupla. Não, isso aí é só complementar. Eu acho que a chegada do Russell Wilson para os Giants deu uma desanimada para o torcedor do Patriots que estava querendo o Travis Hunter. A não ser que, porque eu já ouvi essa linha, de que mesmo com o Russell Wilson e o James Winston, são dois veteranos, Uhum. que os Giants pegariam tipo o Shedeur Sanders para moldá-lo, sabe? Mas eu não acho que isso vai acontecer. Não acho. Estou tentando ser muito otimista aqui, que aí sobraria o Travis Hunter. Eu acho que essa chegada do Russell Wilson meio que... eu acho que o efeito perder o Saquon Barkley vai fazer os Giants querer um jogador explosivo e o Travis Hunter é um dos mais explosivos hoje do draft. Eu queria muito. Contigo. Publicamos um corte, mas eu acho que não vai rolar. Nunca se sabe também, né? Acho que é uma coisa explosiva no draft. Essa pergunta aqui é interessante. Como a organização viu a não escolha para o jogo do Brasil? Vocês foram surpresos ou era o que era esperado? Eu acho que da minha parte, assim, não falando pela organização, mas só do que eu senti aqui, é uma coisa que vai além só do clube, né? Uma coisa que vem da NFL. Então, a gente, como clube, como organização, acaba sabendo da informação ao mesmo tempo que o torcedor. Talvez 1 dia, 2 dias antes. Então, eu diria que foi um pouco surpreso, mas ao mesmo tempo tem tantos mercados internacionais que a gente não tem muito como gajar, falar só porque o Patriots tem direito ali no Brasil, ele vai ser o próximo time. Então é uma coisa que nunca se sabe. Mas... Pra mim não foi surpresa. Eu ia falar otimista para talvez um jogo em 2026, né? Nunca se sabe. É isso que eu ia falar. Não foi surpresa porque tudo que eu ouvi, nada indicava que em 2025 o Patriots ia jogar fora, porque jogou no ano passado, se eu não me engano, são 2 temporadas seguidas fazendo jogos fora. E tem uma conta aqui que é simples, que a gente precisa falar. É muito legal o investimento global, e hoje é um programa especial por isso, mas você tirar um jogo que é seu mando do seu estádio, isso significa uma queda de receita importante no ano. Então, e isso entra na equação, gente. A gente está falando de negócios. Então, eu não me surpreendi. Acho que isso vai acontecer fatalmente no futuro. 26? Quem sabe? Mas para 25 eu não estava surpreso, não. Você gostou da escolha dos Chargers, Pepe? Eu gostei, cara. Eu gostei bastante. É um time que também tem uma certa identificação com o Brasil, né? Por conta do Cazé. E é um time muito midiático também. O pessoal fala que tem uma das melhores redes sociais. Então, acho que pode ser bem legal ver isso no Brasil. Eles vão ter um prato cheio para fazer as coisas aí. Gostaria de ver os Patriots aqui, mas eu acho que tudo acontece no momento em que deve acontecer, né? E tô ansioso para ver agora quem que vai ser esse adversário dos Chargers, porque ano passado a gente teve um duelo de playoff aqui no Brasil e somos fortunados de ter bons confrontos aqui, né? Ano após ano, um bom time como o time dos Chargers também. Mais um time de playoff da temporada passada, então eu tô bem ansioso para ver quem que vai ser esse segundo time. Meu palpite, conversando com amigos aqui, é um jogaço, é Commanders. Eu também, tô com esse mesmo feeling. Cara, e aí vai ser um jogo explosivo. O que não significa, né, Kawhi? Não tem Patriots jogando, mas terá Patriots Brasil, no Brasil. Com certeza, sempre. Tem um planejamento para estar no Brasil, junto com esse jogo que abre a temporada, fazendo muita coisa como a gente fez no ano passado. Em São Paulo é até onde eu posso ir só, Kawhi, senão eu vou ser demitido. Sim. Não, eu acho que é importante falar, né? Porque mesmo não sendo um evento do Patriots, a gente sempre aproveita a comunidade, né? Pra estar ali junto. E eu acho que afinal também é um pouco de marketing por questão da organização. Mas além disso, a gente tá tentando criar o jogo. Não criar o jogo, construir o jogo e evoluir o jogo, né? Então, sempre que a gente pode estar ali presente, seja num jogo da NFL, qualquer outra coisa, estaremos lá. Vamos caminhar para as últimas aqui, que a gente está chegando a
Já passamos aí de 1 hora de Semana Patriots caminhando para isso. Vamos lá, então. Ó, vou encerrar com mais duas. Uma vai ser futebol e outra vai ser sobre organização, que alguém tá perguntando da Watch Party. Vou começar com essa, então. Vai ter Watch Party no Brasil em 2025? Aí, tá vendo? Pessoal, fique atento que, sim, não vou falar quando nem o que, mas espere uma ativação nossa no Brasil 2025. Agora, essa última pergunta aqui. Mais uma sobre wide receiver. Vocês acham que o Patriots, tendo o Diggs, deve contratar mais um powerhouse ou draftar algum outro wide receiver para o elenco? Passar pro PP essa. Olha, eu acho importante, mas eu acho que você tá numa posição de não fazer mais loucura. Então é como eu falei, Travis Hunter caiu no seu colo, vai atrás dele. Travis Hunter foi selecionado? Não acho que é uma posição para você pegar o Tyrone Macmillan na 4. Por exemplo, acho que daí os Patriots têm outras posições que eu gostaria que eles reforçassem. OL é uma delas. Eu não acho que necessariamente tem muito torcedor que discorda, mas eu não veria com olhos ruins a escolha de um OL, porque quanto mais você reforça essa unidade, mais estabilidade para o quarterback você dá. Então isso potencializa outros jogadores, potencializa o Jalen Poe, que talvez se desenvolver nessa segunda temporada, potencializa o Kendrick Bourne, potencializa o Demario Douglas, o Stephon Diggs. Então, às vezes você tem uma melhora na unidade, melhorando a outra. Agora, na segunda rodada, na terceira rodada, não vejo por que os Patriots não endereçarem essa posição. Sempre tem bons talentos ali na segunda rodada. Ano passado a gente viu os Chargers pegando aí o Ladd McConkey na segunda rodada, no começo da segunda rodada. Os Colts selecionaram o Donnie Mitchell, que era um cara cotado para a primeira rodada, que caiu para a segunda. E os Patriots possuem escolhas nesse draft, então eu gostaria que os Patriots ainda assim pegassem um wide receiver, mas no valor correto. Se não der na 4... calma, torcedor, tá na segunda, terceira rodada, tem o draft, dá para subir por escolhas também, se você gosta do seu jogador, então tem espaço aí para trabalhar. A gente vai subir Perfeito. muito o meme. Torcedores, calma. Torcedores, calma. Chegou o wide receiver que a gente recebeu. Cadê o wide receiver? É só dinheiro para defesa, não vai ter ninguém atacando. Pronto, chegou. Chegou o Stephon Diggs. PP, espetacular, velho. Obrigado por ter topado o convite, por ter participado com a gente. Você faz muito conteúdo divertido também, né? Eu queria convidar, para quem porventura não te conhece, dá um caminho aí para a galera chegar lá no teu Instagram, porque tem uns vídeos muito legais que você tem feito, tipo umas sketches, além das imitações do meu querido amigo Paulo Antunes, também, que são espetaculares, que é um jeito leve de ter esse approach com o futebol americano. Cara, muito obrigado pelo convite. Vocês me encontram @ppnarducci, PEPE Narducci, em todas as redes sociais. Eu faço bastante conteúdo dos 49ers, mas também faço bastante conteúdo de futebol americano, né? O Conca falou das sketches, eu gosto de, no momento certo ali, quando tem um tema legal, para não forçar demais também, imitar o nosso amigo Paulo Antunes, né? Uma lenda aqui do futebol americano no Brasil. Mas é isso, vocês me encontram em todas as redes sociais aí, @ppnarducci, e no @EndZoneBrasil também. Aí são vários, endzone.br, endzone_Brasil. Só procurar Endzone que vocês acham lá. Agora, em dia de jogo do 49ers e do São Paulo, as reações ali nos stories também são boas, viu? Que aí é pura, né? É 100% torcedor ali. Esse ano eu vou mudar um pouco. Ano passado eu estava muito aflorado, aí eu gastei muito da minha raiva, da minha emoção ano passado. Esse ano eu vou ser um pouco mais ameno, um pouco mais ali, profissional, quero mudar um pouco aí. Mas os stories não tem como, cara. Os stories é um perigo. É bom que depois de 24 horas acabou, ninguém mais lembra. Então, lá ainda verão o torcedor Pepe Narducci. Bastidores, né, Pepe? Exatamente, cara. E a corneta afiadíssima, Cauã. É muito bom, cara. É muito bom. Pepe, obrigado mais uma vez, viu, velho? O espaço está sempre aberto aqui para você, para a galera do Endzone, para produtores de conteúdo que são fundamentais aí para aumentar ainda mais o nosso amor aqui pelo esporte. Valeu, Pepe. Eu que agradeço, Conca, Kawhi, todo o pessoal aí da organização do Patriots Brasil.
Chamando, eu tô aí, gosto de aparecer, seja falando de São Francisco, de NFL, de Patriots, do que vocês quiserem. Obrigado pelo espaço e tamo junto. Tamo junto. Kawhi, da minha parte aqui, eu tenho só um recado. Semana que vem eu tô de volta ao estúdio, tá? Opa! Semana que vem eu tô aí. Presencial. Tô viajando muito. Então estaremos aí na próxima edição, estarei ao seu lado com todo o nosso time. O Caio também voltando lá do Brasil. A Lara com novidades. Foi muito bom fazermos esse Semana Patriots número 30. Um abraço para todos vocês. Tá contigo aí, Kawhi. Brigadão, Conca. PP, queria estender um obrigado também para você por compartilhar aqui. E, galera, mais uma semana aqui do Gillette Stadium, diretamente do estúdio, o único podcast de uma franquia no Brasil da NFL. Semana Patriots, Go Pats! Quem é o maior time da história da NFL, o maior campeão, quem tem mais tem 6, a gente tá de volta ao topo aí.